A paz do Senhor, caríssimos e caríssimas, nós estamos na lição 4, o uso virtuoso dos bens materiais. É a lição 4 da revista brilhante do pastor natalino, Cobiça e Orgulho, onde nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva como funciona essa questão dos bens materiais. Evidentemente, o autor não demoniza a questão dos bens materiais como algumas pessoas costumam fazer. Pelo contrário, ele traz para a nossa perspectiva e a nossa realidade uma necessidade que nós temos para a atualização desses saberes. Lição número 4, o uso virtuoso dos bens materiais. O texto do dia está em 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos. A síntese da lição de hoje é: nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. É verdade, amados professoras e professores, que a lição de hoje trabalha um contraponto dessa perspectiva da pós-modernidade, uma vez que nós estamos numa observância do ter ser maior do que o ser. E a gente acaba coisificando as pessoas e personalizando as coisas. Vamos ver o que o autor trabalha conosco. O objetivo dessa lição tem 2 pontos: de refletir a respeito da importância do crente ter seu trabalho e o seu próprio sustento, e advertir do perigo de se colocar a confiança na incerteza dos bens materiais e não em Deus. O texto bíblico da lição de hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 ao 13. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos e para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. O segundo texto bíblico que o autor usa para a sua temática está em 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro e que possa alcançar a vida eterna. Amadas irmãs e irmãos, nós temos aqui no nosso texto da revista da lição número 4, um texto bem antigo, que é um problema, né? Para trabalhar-se com jovens precisava de um texto mais novo. Então eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo Arqueológica, nova versão internacional da editora Vida. Vamos ler o mesmo texto de 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 13 e depois novamente 1 Timóteo 6, 17 ao 19, mas numa linguagem mais jovem, porque essa linguagem que está aqui é um tiro no pé. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo.
Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga de dia e de noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, quando ainda estávamos com vocês. Nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É um texto belíssimo da Escritura. E nós vamos agora para 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene que eles pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Fica bem mais fácil a compreensão desse texto, né? Eu estou usando a Bíblia Arqueológica NVI, dentro dessa perspectiva de que é a tradução que o nosso autor está usando, eu creio que seja da Bíblia Pentecostal. Ele começa o texto dizendo: a igreja em Tessalônica viveu uma experiência que se repete em muitas das nossas igrejas nos dias atuais. Pessoas que, com base em argumentos teológicos, ficam ociosas e vivem na dependência do trabalho de outros membros. Da mesma forma, em Éfeso, outra importante igreja do primeiro século, liderada por um dos principais companheiros do apóstolo, também sofria com esses problemas. Havia também muitos membros da comunidade que eram ricos e altivos. Esses não exerciam a mordomia com os bens recebidos de Deus, antes eram egoístas. Nessa lição, encontraremos que ambos em casos o comportamento inadequado é condenado pelo apóstolo São Paulo. O primeiro tópico diz: o cristão deve viver com o seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. Subtópico: o problema do abandono do trabalho pelos tessalonicenses. Vamos lá, o que diz o autor? Durante a sua segunda viagem missionária, quando Paulo esteve pela primeira vez em Tessalônica, os judeus se levantavam contra a sua mensagem e a sua pessoa. Ele foi obrigado a fugir à noite para a Bereia a fim de salvar sua vida. Atos 17, 1 a 9. Em Corinto, após reencontrar Timóteo, Paulo enviou a igreja em Tessalônica a fim de auxiliar aquela igreja e resolver alguns problemas. Timóteo voltou a Corinto com um relato animador, pois os cristãos tessalonicenses mantiveram-se perseverantes na fé e o testemunho deles já se havia espalhado por toda a Macedônia. 1 Tessalonicenses 1:8. No ano de 51 e 52 a.C., Paulo escreveu a primeira carta para corresponder a algumas perguntas que certos irmãos haviam enviado por meio de Timóteo. Pouco depois, ele escreveu a segunda carta para corrigir alguns mal-entendidos sobre o final dos tempos e rebater falsos ensinos que havia se infiltrado na igreja. Um deles foi a respeito da volta de Cristo, pois muitos afirmavam que Jesus voltaria por aqueles dias. 1 Tessalonicenses 5:2. Esse ensino provavelmente motivou alguns membros da igreja a abandonarem o trabalho e ficar esperando a vinda de Cristo, vivendo na dependência dos outros que continuavam trabalhando. Com o aumento da perseguição aos cristãos, essa crença tornou mais força ainda. O autor aqui dá uma escorregada na exegese bíblica, porque não necessariamente nós encontramos no texto que uns ficam à disposição do trabalho dos outros. Antes, a igreja do primeiro século ela tem uma crença na volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Tanto que eles acreditavam de uma forma tão profunda que abandonavam tudo todos. Para que nós vamos fazer negócio se o Senhor Jesus está voltando? Para que nós vamos trabalhar se o Senhor Jesus está voltando? Para que nós vamos enriquecer se o Senhor Jesus está voltando? E uma vez que ele está voltando, realmente não fazia sentido
fazer negócios, prosperar, a perspectiva de enriquecimento. Não tinha necessidade disso. Bens, acúmulos, era uma coisa tão desnecessária diante da perspectiva da volta iminente do Senhor Jesus, que era o comportamento daquela igreja primitiva. E é claro que Paulo vai precisar alinhar essas coisas diante de uma perspectiva de que é verdade que a igreja espera a volta iminente do Senhor Jesus, mas a vida continua, né? Ele morreu, ressuscitou e em breve voltará. Esse é o carro-chefe da igreja, né? A esperança da volta do Senhor. Mas o autor aqui ele dá uma escorregada colocando isso como necessariamente uma heresia. E não é. Né? Na perspectiva daquele povo, a fé deles era tão viva, né? Na perspectiva da volta do Senhor Jesus, que eles inclusive foram capazes de abandonar tudo e todos. É bem contraponto de nós hoje, que nós somos incapazes de abandonar muita coisa por causa do nome do Senhor. Imagine com relação à sua volta. Não sei se seria tão negativo assim, né? É claro que há a necessidade paulina de se alinhar esse comportamento e essa esperança. Mas não é necessariamente uma coisa negativa em primeiro momento, enquanto a igreja tem uma fé na volta iminente do Senhor Jesus. Eu prefiro uma fé na volta iminente do Senhor Jesus que desacreditar dessa doutrina, que é o nosso problema que nós estamos enfrentando hoje. Os cristãos já não acreditam mais na volta do Senhor Jesus. E isso é uma derrota, é um colapso do cristianismo na sua originalidade. Nós vivemos esperando o nosso momento derradeiro, que é a nossa morte, né? Mas não esperamos a volta iminente do Senhor Jesus. E é complicado, né? Aí nós perdemos a apostolicidade de nossa fé. Vamos para o segundo subtópico. Paulo chama atenção para o seu próprio exemplo. Versos 7 a 9. Paulo, para reforçar o que iria falar na sequência, chama atenção para o seu próprio exemplo enquanto conviveu com os tessalonicenses. Os gregos e os romanos acreditaram que o trabalho braçal era exclusivo dos escravos, enquanto os judeus consideravam o trabalho uma prova de bom caráter e responsabilidade. Tem duas perspectivas nessas culturas, né? Paulo, enquanto esteve pregando entre os tessalonicenses, trabalhou incansavelmente dia e noite, afirmando ter chegado ao estado de fadiga, e isso para não ser pesado a nenhum dos membros da igreja, evitar ser acusado de ganância ou de um aproveitador, que é um outro problema que nós estamos enfrentando agora na pós-modernidade. Uma das preocupações dele era fazer tendas, serviço utilizado em algumas ocasiões enquanto fazia missões, registrado em Atos Apóstolos, capítulo 18, verso 1 ao 3. O apóstolo afirma que pelo seu trabalho missionário teria autoridade para ser sustentado. Entretanto, ele não faz uso desse direito. 1 Coríntios 9, 16 ao 14, Gálatas 6, 6, 1 Timóteo 5, versos 17 e 18. Ou seja, enquanto missionário, ele tinha total liberdade de viver da sua missão. É o que a Sagrada Escritura fundamenta, aquele que faz a obra que vive da obra, né? O obreiro que vive da obra. Mas ao mesmo tempo ele parte do pressuposto de que também tem força braçal para não necessitar imediatamente desse dinheiro das pessoas, mas do seu próprio trabalho. Provavelmente ele percebeu o comportamento de alguns membros que tinham por hábito aproveitar-se de todas as vontades de trabalhadores responsáveis, como acontece nos dias de hoje em vários lugares. E olha como acontece. O comportamento do apóstolo mostrou que a ociosidade é prejudicial ao reino de Deus. Desta forma, o que restava aos ociosos era utilizar-se de argumentos para tentar justificar suas atitudes e provocar desordem entre a igreja dos Tessalonicenses. É incrível como a palavra do Senhor é atual, né? Terceiro subtópico. A ociosidade dos Tessalonicenses é condenada. Versículos 10 ao 13. Na primeira carta, Paulo já havia exortado os Tessalonicenses a trabalhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12. Mas parece que suas recomendações não surtiram efeito entre os desobedientes e acomodados. Assim, ele fala com autoridade e orienta a comunidade a disciplinar tais membros.
No versículo 6, Paulo repete uma palavra potente: mandamo-vos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. 2 Tessalonicenses novamente, capítulos 3, versos 4, 6, 10, 12. Essa palavra tem referência a uma ordem militar de execução obrigatória. Se não obedecida, receberia pena de traição. A ordem é para se afastar das pessoas ociosas. Paulo afirma que aqueles que não estavam dispostos a trabalhar, que não comessem também. A ociosidade gera desordem e divisão na comunidade. Paulo é enfático e rigoroso com os desocupados. Abre aspas. Mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Fica evidenciada a serenidade do assunto. As últimas palavras de Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses demonstram que a preparação para a volta de Jesus deve ser feita com trabalho. Deixa eu explicar esse pedaço aqui. O autor aqui defende que a volta do Senhor Jesus, dentro da perspectiva de fé, deve viver concomitantemente com a vida natural, que é o trabalhar para comer. Né? Porque ele pode vir hoje, mas se não vir hoje a gente vai ter que comer. E para a gente comer, a gente tem que trabalhar. É isso que o autor está trabalhando dentro da sua perspectiva. Né? Não que o trabalho conduza à volta de Jesus, antes que alguém compreenda através desse equívoco. O crente deve estar ocupado e comprometido em ajudar as necessidades enquanto espera o dia do Senhor, que nós vamos chamar na teologia de parousia. O segundo tópico da lição trabalha: o cristão não deve colocar sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus. Subtópico: o cuidado com o desejo de acumular riqueza. 1 Timóteo 6, 9 a 11. Aqueles que querem ficar ricos dedicam a sua força e atenção para atingir este objetivo. Por isso, caem em tentações e ciladas. Há um ditado popular que afirma: uma coisa puxa a outra. Ou seja, a busca desenfreada por riquezas conduz à queda espiritual e moral. No versículo 10, Paulo deixa claro que o mal não está no dinheiro em si, mas na cobiça e nos meios usados para adquiri-lo. O apóstolo Paulo mostra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos da própria igreja, ao se alimentarem dessa cobiça, se desviaram da fé. Ele acrescenta que os gananciosos são atormentados com muitas dores. É a questão da inquietude, né? Que nem é teologia, mas é psicologia ou psiquiatria. Enfim. Como crentes, devemos fazer um bom uso do nosso dinheiro e bens, investindo na eternidade, utilizando os bens para socorrer os necessitados e na evangelização. Olha, amados e amadas, eu definitivamente não concordo com essa frase. Fazer uso do nosso bens e dinheiro, investindo na eternidade. Muito esquisito isso aqui. Isso aqui é um tiro no pé. Isso é neopentecostalismo incutido na lição. Não é assim que funciona. Pode ser até doutrina espírita, menos cristianismo, menos evangelho. Não entendi exatamente o que o autor quer dizer. Se você conseguiu ver uma dinâmica melhor do que eu estou vendo, por favor, coloque aqui embaixo do vídeo. Eu faço questão de fazer essa leitura e comentar. Timóteo é advertido para que ensine os membros da igreja a respeito do dinheiro, a fim de que eles não sejam arrastados pela torpe ganância. A intenção é o livramento do pecado e da consequente perda de salvação. Segundo o subtítulo, o rico altivo não entrará no reino de Deus, 1 Timóteo 6,17. A condição social e financeira de uma pessoa não é determinante para a vida eterna com Deus. Paulo adverte aos ricos para não serem altivos de coração e para não colocar a sua confiança na incerteza das riquezas. É verdade, porque uma pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo que amanhã ela pode acordar pobre por N fatores, sobretudo do ponto de vista da economia pós-moderna. Um grande número de pessoas vê no acúmulo de riquezas um sinal de bênção divina, mas este é um grande equívoco. Infelizmente, ufa, que alívio. Eu já estava pensando que o autor estava nos neopentecostalizando, e aqui ele corrige isso.
Infelizmente, muitos pais trabalham com tanta obstinação por longos anos de sua vida em busca de acumular bens materiais para dar segurança às suas famílias, que acabam colocando a própria família em segundo plano. Alguns desses, quando alcançam seus objetivos, percebem que perderam sua família por falta de atenção e cuidado. É verdade. Temos um exemplo disso em Gênesis capítulo 2, verso 15. Adão foi colocado no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar fala de manter, o que já tinha lá. Cuidar, proteger. Aí a pergunta retórica: onde Adão estava que a serpente teve tempo para entrar na casa dele, seduzir a esposa dele e acabar destruindo toda a sua residência? Todo o seu projeto divino que por Deus foi dado a ele? É muito complexo isso. Obviamente, nós começamos a entender que Adão estava mais preocupado em lavrar do que necessariamente cuidar. É uma pergunta retórica. Para os imbecis que acham que o trabalho é consequência do pecado e que o homem não fazia nada dentro do jardim, fica aí a observância que havia duas atividades dentro do jardim para que o homem fizesse, lavrar e guardar, Gênesis 2,15. Tiago também advertiu os membros ricos da sua igreja para clamarem e chorarem pela miséria que passaria, pois o clamor das pessoas exploradas por eles havia chegado diante de Deus e serviriam para a condenação deles. Tiago 5, verso 1 ao 6. Subtópico 3º. O cristão deve depositar sua esperança em Deus e usar o dinheiro para o bem. 1 Timóteo 6,17. Ou seja, o autor não condena a riqueza, não condena ser rico, não condena ter dinheiro. Mas enquanto cristãos, devemos usar tudo isso para o bem, não para adquirir mais riquezas, mas inclusive para a partilha, para o socorro e etc. A recomendação de Paulo aos ricos serve para todos os crentes, pois precisamos conhecer Deus como fonte de todos os bens e cuidar deles como mordomos. Ou seja, tudo que nós temos vem de Deus. Se nós temos alguma coisa, devemos comportar diante disso que nós temos como mordomo. E o que seria mordomos? Os ricos são engajados ou encorajados a praticar o bem por meio de obras de generosidade e solidariedade. Aí está a mordomia cristã. Ou seja, ser mordomo daquilo que nós recebemos de Deus implica em generosidade e solidariedade. As bênçãos materiais recebidas de Deus devem ser desfrutadas e usadas não para uma vida inútil e egocêntrica, mas para uma vida produtiva e para o avanço do reino de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 6, 19 a 21, adverta quanto ao entesourar ou acumular os bens no céu. Como discípulos de Jesus, precisamos aprender a acumular os tesouros como sólidos fundamentos para serem desfrutados no céu. Precisamos ter cuidado, pois é possível ser rico neste mundo e não ser rico diante de Deus. Lucas 12, 13 ao 21. É muito perigosa essas considerações que está fazendo aqui. Desfrutar no céu. Tá certo, não é só porque eu vou para o céu que eu tenho que viver uma vida de inferno aqui. Muito cuidado com isso. Usemos os nossos bens de forma sábia e para a glória de Deus, pois Ele deseja que desfrutemos de uma vida plena aqui e também no céu. E aqui está o que eu acabei de defender. Não é só porque eu vou para o céu que eu tenho que viver o inferno aqui na terra. Eu posso ter uma vida de alegria, uma vida que se maravilha e se alegra com aquilo que ganhou pelo fruto do trabalho, dentro da perspectiva de generosidade, de partilha, de solidariedade também. E isso implicará igualmente, ou dentro do ponto de vista do porvir, uma vida também alegre no céu. A conclusão que o autor dá para essa lição, mas já vista que nós só tivemos 2 pontos, é que na lição de hoje aprenderemos que precisamos depositar a nossa esperança em Deus, que é soberano e fiel, e não na incerteza das riquezas, pois elas são perecíveis e podem ser tiradas a qualquer momento. Que este aprendizado nos aproxime mais de Deus e dos nossos irmãos. É verdade. Sobretudo no ambiente que nós estamos vivendo, sociopolítico,
econômico-político do país, onde a maioria da nação está colocando a sua confiança num homem, numa pessoa. E aí a gente comete o pecado de idolatria, né? Tirando a confiança no Deus Todo-Poderoso para colocar na sua criatura. E isso é complexo. Isso é pecado de idolatria, evidentemente. Não que eu estou torcendo contra, deixa eu pontuar aqui, pelo contrário. Eu estou torcendo a favor que dê certo. Mas temos que ter confiança que tudo que nós temos enquanto igreja provém do Senhor. O mesmo Deus que sustentou uma nação inteira no deserto, não faltou comida, não faltou bebida, não faltou roupa, né? Eles nem precisavam de produtos para manter suas peles bonitas, porque havia a coluna de fumaça que protegia-os do sol causticante do deserto. Ou seja, até a beleza da pele foi mantida, o Senhor cuidou de todos os detalhes. Esse é o mesmo Deus que pode sustentar uma igreja no meio de uma crise de uma nação inteira. Voltemos a acreditar no Senhor. Voltemos a colocar nossa confiança no Senhor. É na mão do Senhor que está a nossa confiança. É na mão do Senhor que está o nosso futuro. Conscientize os seus alunos, a sua classe, os seus jovens, a não militar causa que não seja a causa do Evangelho. Não que nós não devemos participar de políticas, não é isso. Mas nós estamos militando tantas coisas, que o Evangelho está sendo sufocado por tantas bandeiras que nós estamos levantando em nosso meio. Isso é complexo. Eu ouvi uma certa palestra de um pastor muito maravilhoso e ele falou uma frase em toda a sua palestra que eu gravei na minha cabeça. Irmãos, o negócio da igreja é igreja. Fecha aspas. E é isso que nós temos que entender. A igreja pode falar sobre tudo e deve, mas antes, o ponto de partida tem que ser a palavra de Deus. O ponto de partida tem que ser a Escritura. Não que a gente tenha apenas conhecimento de Escritura. O cristão deve, inclusive, ser culto, ser sábio, possuir várias faculdades, por que não? Mas entendamos que o negócio de igreja é igreja. E isso é complexo. Vamos ver o que o autor continua falando. Se inscreve no canal, você que não se inscreveu. Essa lição está deliciosa. Eu fiquei sabendo de alguns amigos meus aqui em Minas Gerais que até os adultos, em vez de estudar a revista de adultos, que é um tema já repetido, né? Muito belíssimo, mas já foi tratado várias vezes, a perspectiva do tabernáculo na escola dominical, eles optaram por não estudar o tema dos adultos e os adultos também estão estudando lições bíblicas jovens. Nós agradecemos aí o pastor Natalino por essa envergadura, né? E se dispor a nos tratar essa lição tão relevante. Eu gostei muito do tema. Vamos continuar. Deus em Cristo abençoe você, sua turma, sua sala, sua classe, sua família, sua igreja, seu bairro, sua cidade, seu ministério, em nome de Jesus. Fique conosco, porque sem palavra não podemos viver.